Este vídeo irá explicar o procedimento a adotar após a elaboração da malha quadrangular realizada na tarefa 1. A tarefa 2 consiste em treinar a representação de figuras tridimensionais sob a base de uma grelha quadrangular. Já temos aqui um pequeno exemplo daquilo que poderá ser o resultado do trabalho da tarefa 1, portanto a malha quadrangular, e podemos verificar que esta malha é constituída por linhas ortogonais, ou seja, é constituída por linhas verticais, linhas horizontais e as suas diagonais a 45 graus, ora abertura à direita, ora abertura à esquerda. A amplitude dos ângulos representados diz respeito à perspectiva cavaleira, portanto são as inclinações utilizadas neste tipo de representação, a qual se caracteriza por ser uma projeção paralela oblíqua, na qual a figura ou um objeto é representado com uma das faces paralelas ao plano de projeção e ao observador. O primeiro exercício que iremos fazer será tentar descobrir formas cúbicas nesta malha, para além de relacionar as três dimensões nessa representação. Imaginando a figura de um cubo, necessitamos de saber as suas medidas. Ora, de acordo com a organização da malha quadrangular, conseguimos visualizar vários quadrados, ok? Portanto, entendemos que cada quadrado que compõe esta malha poderá ser a parte constituinte de um cubo. As diagonais poderão ser uma ilusão da profundidade desse mesmo cubo, ora, com inclinação, ou seja, abertura à direita ou abertura à esquerda. Deste modo, vamos agora determinar que tipos de orientação em termos de ângulo que poderão determinar as diferentes dimensões desse possível cubo. Então, as linhas traçadas a 90 graus irão dar a representação das alturas. Portanto, se eu traçar aqui uma linha vertical, estas serão este tipo de traçado será o traçado de qualquer altura de um objeto representado. Os comprimentos serão nesta inclinação, ou seja, a 0 graus ou a 180. Entretanto, as larguras serão representadas pela posição oblíqua, ou seja, uma das diagonais a 45 graus. Este eixo que representa as alturas será o eixo Z. O eixo que representa os comprimentos será o eixo Y. E finalmente o eixo das larguras será o nosso eixo, o eixo X. Vamos tentar agora desenhar a figura resultante de um cubo. Vamos tentar desenhar um cubo utilizando as linhas da nossa malha e para isso vamos usar aqui um ponto de referência e vamos começar por traçar um dos lados do nosso cubo. Vamos tomar o partido de uma medida, a medida de 2 quadrados para definir esse cubo. Ora, vou desenhar aqui então um quadrado, usando a medida de 2 quadrados da nossa malha. E podemos partir do pressuposto que esta é a tal face paralela ao plano de projeção ou ao observador. Facilmente agora nós podemos determinar quais são as orientações que já temos definidas numa das faces do cubo. Portanto, possuímos alturas e comprimentos. Para definir a largura precisamos desenhar então aqui uma face que fará 90 graus, na realidade, com a face já representada. Ora, respeitando a orientação da malha, temos de utilizar então as linhas de 45 graus. Então, se a medida aqui foi de 2 quadrados, teremos de usar aqui obrigatoriamente a medida de 2 diagonais. Continuando a usar essa medida de 2 diagonais, de 2 quadrados, iremos então fazer aqui uma face lateral que já deu para perceber que não fica com a configuração de um quadrado, que será ao lado do cubo. Ora, com esta conclusão, ou com esta observação, percebemos perfeitamente que, no que diz respeito à largura numa perspectiva cavaleira,
a largura não pode ser dada pela mesma medida da altura e do comprimento. Terá de ser sensivelmente metade. Então, vamos repetir e agora sim voltar a desenhar o que seria então a medida da largura deste objeto. Em vez de usarmos então a medida de 2 quadrados, será a medida de 1 quadrado apenas. Portanto, ou a medida da diagonal de um quadrado. Já percebemos que temos já duas faces do cubo representadas. Na realidade, o que é visível numa figura do género de um cubo seria apenas 3 faces nesta situação. E é o que falta representar aqui. Falta-nos a face superior. Então, determinando assim o cubo, verificamos que, de acordo com este exercício, que o comprimento seria de 2 quadrados, a altura seria de 2 quadrados, e a largura seria de uma diagonal de um dos quadrados. Ora, por conclusão, percebemos que as medidas reais utilizadas nunca poderão ser, então, na largura, nunca poderão ser, então, estes dois, ou a medida das duas diagonais do quadrado. Claro que este exercício prático ainda não é bem a realidade da perspectiva cavaleira. A perspectiva cavaleira tem uma regra que é composta que na largura, ou seja, no eixo X, terá de ter a redução da medida de metade da medida. Na realidade, esta diagonal mede muito mais que o lado do quadrado aqui representado na nossa malha. O que é que isto significa? Se nós sabemos que construímos a malha sobre uma base de medida de 1,5 cm, então o comprimento deste cubo teria 3 cm, a altura teria 3 cm. Claro que aqui a largura teria também os 3 cm. A teoria da cavaleira é que aqui deveríamos utilizar 1,5 cm. Na realidade, esta malha não tem 1,5 cm aqui nas diagonais, mas o objetivo da execução desta malha foi para fazer outro tipo de treino. Qual? O treino que nós pretendemos é construir as diferentes figuras que nós temos aqui já para a tarefa 2. Podem verificar, existem 4 exercícios e dos 4 exercícios vamos tentar representá-los da mesma forma que representámos ali o cubo, vamos representá-los agora aqui na nossa malha. Ora, para esta tarefa foi-vos solicitado que utilizassem uma folha de papel vegetal, correto? Portanto, para isso, o que devem fazer, primeiro vou aqui apagar o nosso cubo, que já não interessa, e agora sim vamos pegar numa folha de papel vegetal e vamos utilizar uma régua e vamos principalmente utilizar a zona central da nossa malha, porque é aquela que está mais correta a nível de interseção das diferentes linhas, e vamos construir as diferentes figuras que dispomos na tarefa 2. Ora, vamos começar por definir uma situação. Onde é que nós vamos definir os eixos? Os nossos eixos vão surgir então a partir de um determinado ponto de interseção. Eu vou definir que este ponto na minha grelha, na minha malha, aliás, será o ponto onde eu vou iniciar as alturas, os comprimentos e as larguras. Da mesma forma, vamos tentar perceber onde é que na nossa imagem este ponto estaria. Estará ali. Então vamos começar por traçar a nossa malha de acordo com as regras que nós aprendemos há pouco. Portanto, primeiro aqui, vou só definir aqui o traço para começarmos a trabalhar. Portanto, se aqui é o ponto de partida da nossa perspectiva, vamos então começar. Então, este será o ponto onde iniciam os comprimentos. Vamos partir do pressuposto que esta peça aqui terá 6 cm de comprimento. 6 cm de comprimento corresponde a 4 quadrados da nossa malha. Portanto, deste ponto para aqui, vamos ocupar 4 quadrados. Terá então a peça mais 3 cm de altura neste pedaço. Claro que existirá aqui outro patamar de altura que serão mais 3 cm, mas ainda não vamos completar aquela parte da nossa figura. Vamos começar sim por representar só os 3, portanto os 3 cm ocupam 2 quadrados. Vamos terminar então aqui esta face do nosso objeto e mais uma vez vamos fazer aqui
uma aresta de 4 quadrados. Para terminar uma das faces da nossa figura, precisamos de completar aqui o retângulo, que será uma das pequenas faces representadas no nosso objeto. Muito bem. Portanto, temos já um retângulo. Para representar a largura desta figura, e partindo do pressuposto que a tal medida desta aresta seria de 6, aqui teria uma aresta de 3 e, sabendo que a regra da cavaleira é corresponder a metade dessa medida, portanto 3 corresponderia a 1,5 cm. Claro que já sabemos que esta diagonal da nossa malha não tem 1,5 cm, mas de qualquer forma vamos partir desta regra como se estivesse certa. O objetivo deste exercício é treinar a profundidade e a representação desta figura de acordo com as regras da nossa malha. Portanto, para terminar então este pedaço desta face, desta peça, que é um prisma quadrangular, já temos uma segunda face. Onde é que ela estaria na nossa figura? Estaria aqui posicionada. Vamos determinar então a face superior deste paralelepípedo e para isso resta-nos fazer aqui mais duas arestas. Terminando então este pedaço correspondente ao conjunto das diferentes peças que compõem a figura 1, a figura do primeiro exercício, já percebemos, conseguimos então determinar esta parte toda do objeto. Falta-nos ainda a representação de duas peças da nossa figura. Vamos começar por representar a peça que está por baixo, portanto será outro paralelepípedo quadrangular, portanto de base quadrangular, aliás. Vamos começar por dar mais uma diagonal na largura, que seriam mais 3,5 cm na realidade, ou seja, 1,5 cm na nossa perspectiva cavaleira. Portanto, esta aresta corresponde a esta e, finalmente, falta-nos a representação da altura de 3 cm, 2 quadrados da nossa malha quadrangular. Agora, daqui para esta aresta que corresponde a um comprimento, já sabemos que corresponde ao comprimento de 2 quadrados, ou seja, 3 cm. Vamos agora, já não temos mais aresta nenhuma para desenhar da figura de baixo, mas sim da figura de cima. Então, vamos já representar a largura que encosta a esse paralelepípedo e essa largura corresponde à diagonal de um dos quadrados da nossa malha. Agora, representando aqui as alturas do cubo da primeira figura, sabemos que serão então 2 quadrados. Então, estes 2 quadrados serão 3 linhas, 3 arestas na vertical. 3 arestas na vertical, as 3 com a extensão de 2 quadrados. Uma neste vértice, outra neste e outra neste. Agora, o comprimento deste cubo, que será também de 2 quadrados, a largura deste pequeno cubo, que será a diagonal de um dos quadrados, e finalmente a mesma paralela, aqui, e para terminar o exercício será o comprimento de 2 quadrados. Precisamos de ajustar aqui ligeiramente. Para que fique totalmente ortogonal. E agora sim, temos o objeto representado do nosso primeiro exercício. O objetivo é que consigam reproduzir as outras 3 figuras, portanto esta será a segunda figura, terceira figura e quarta figura, em cada parte do vosso papel vegetal. Agora restava-nos simplesmente pegar no papel vegetal, orientá-lo para outra posição e desenhar aqui a segunda figura.
Depois que a segunda figura estivesse terminada, iriam arrastar novamente o vegetal para a zona central da malha e representar a terceira figura e assim sucessivamente em relação à quarta. Portanto, o objetivo deste exercício é tentar visualizar a orientação das larguras, das alturas e dos comprimentos e visualizar estas volumetrias nesta malha quadrangular, para além de perceber a proporção na redução das larguras e posteriormente treinar o uso da régua e do esquadro, tal como utilizaram na construção da malha quadrangular. Bom trabalho!